Neide. Maravilha, glória a Deus. Bom, já que você está de pé, abra sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu Lucas. Capítulo 15. A partir do verso 11 diz assim. Lucas 15, a partir do verso 11. Disse-lhes mais: certo homem tinha 2 filhos, mas moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Repartiu-lhe, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidade. Então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos, para cuidar dos porcos. E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, o seu pai o viu, encheu-se de compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E disse-lhe o filho: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido e vestilho, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém. Pode se assentar, irmão. Essa parábola é uma parábola muito conhecida de alguém que tem costume de instrumentalizar a Bíblia, ler a palavra, meditar nela. A parábola do filho pródigo. Parábola é uma verdade. Parábola é uma ilustração, uma comparação, para ensinar uma verdade moral ou espiritual. 40% do ministério de Jesus, dos discursos dele, foram feitos por parábolas. E Jesus fazia isso, primeiro, por vários motivos. Primeiro, porque a parábola prendia a atenção do auditório. A parábola prendia a atenção dos ouvintes. Uma outra coisa, porque Jesus usava muito as parábolas, é porque as parábolas facilitavam o entendimento. As parábolas facilitavam o auditório, o entendimento daquela verdade que se estava querendo ministrar, que se estava querendo ensinar. Então, por causa disso e muitos outros motivos, Jesus usou muito as parábolas. Por exemplo, quando ele quis ensinar sobre o amor ao próximo, ele contou a parábola do bom samaritano. Quando ele quis ensinar sobre os tipos de corações que recebem a palavra de Deus, ele contou a parábola
do semeador, que semeou e caiu em vários tipos de solo. Quando Jesus quis mostrar a alegria do céu, não é, por um pecador que se arrepende, ele contou a parábola da dracma perdida, um pouquinho antes aqui dessa que nós lemos. E aqui Jesus, ele conta a parábola do filho pródigo. Um pai tinha 2 filhos. Um dia o mais moço, dando vazão a um sentimento da sua juventude, ele chegou no pai e disse: pai, dá-me a parte da herança que eu tenho direito. Só que o pai estava vivo, e aquilo era uma assinte, era uma agressão, era uma ofensa violenta ao pai, quando o filho pedia a herança com o pai em vida, porque naquele tempo como hoje, geralmente a herança é dada depois que o pai morre. Então quando o filho chega e diz: pai, me dá a parte da herança que eu tenho direito, ele estava dizendo: eu queria que o senhor morresse, o desejo do meu coração na verdade é que o senhor estivesse morto. Mas aí o pai dá a herança dele, e ele sai por terras distantes, a gente leu aqui, e ele gastou tudo dissolutamente, quer dizer, ele gastou de maneira abusiva, ele gastou tendo a falsa sensação que aquilo nunca fosse acabar, e aí acabou, a herança, o dinheiro, a riqueza acabou. E quando aquele moço atingiu o mais baixo nível de degradação moral, espiritual, social, não é? Abandonado pelos amigos, abandonado por aqueles que antes estavam perto dele, porque eu já falei muitas vezes aqui na igreja que o mundo é assim. No mundo você vale o que tem, você vale o que você possui, você vale a casa que tem, o carro que tem, a conta bancária que você tem. Se você tem muito, você vale muito. Se você não tem nada, você não vale nada. E a grande diferença entre Jesus e o mundo é que o mundo apanha o rico e faz ele ficar pobre. Jesus apanha o pobre e faz ele rico da sua graça, rico do seu poder, rico da sua glória. E quando aquele rapaz desejou comer bolotas dos porcos e nem isso dava para ele, ele tomou uma decisão. Ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e eu vou dizer para ele: pai, eu pequei contra o Senhor, eu deixei alguma coisa aqui pendente, eu deixei alguma coisa mal resolvida aqui, e eu quero resolver isso, eu quero resolver essa pendência que eu deixei. Eu pequei contra o Senhor, e eu não sou digno mais nem de ser chamado de teu filho, então me põe aí como um dos teus empregados. Porque lá atrás, quando ele viu que não tinha nada, ele disse: até os empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu estou aqui perecendo de fome. E quando ele fala isso, o pai diz: não, você é meu filho, traga a melhor roupa, bote nele, traga o anel, coloque no dedo dele, traga a sandália, coloca no dedo, pega aquele bezerro cevado, aquele bezerro que eu preparei desde quando ele foi, esperando o momento dele voltar, e vamos fazer uma festa, porque o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Bom, essa parábola de Jesus, ela ensina algumas verdades para a gente. Ela ensina algumas verdades para a nossa vida. E eu já falei várias vezes aqui que a beleza da Bíblia é você transportar os princípios dela para a sua vida hoje. Não adianta nada eu chegar aqui e ficar aqui, vou usar uma expressão, mas com verborragia aqui, desse negócio do filho pródigo, e ficar só aqui nesse negócio do filho pródigo e não trazer verdade para a sua vida. A beleza da Bíblia é a verdade dela para a gente hoje. A beleza da vida é o que a gente pode aprender com isso aqui hoje. Então vamos lá. Primeira verdade que eu aprendo aqui é o seguinte: cuidado com as suas decisões em tempos de crise. Cuidado com as suas decisões em tempos de crise. Você pode ler isso aqui no 3? 1, 2, 3. O filho pródigo estava vivendo uma crise. Aliás, ele tomou uma decisão super errada. Ele tomou uma decisão totalmente fora do eixo, fora da curva. E você tem que tomar cuidado com as suas decisões, porque basicamente 3 coisas determinam o seu futuro
e determina o seu destino. As palavras que você fala, as conexões que você faz e as decisões que você toma na vida. Essas três coisas vão determinar o seu destino, vão determinar o seu futuro. E o filho pródigo, ele tomou uma decisão totalmente equivocada. Ele tomou uma decisão totalmente esdrúxula. Agora, ele estava vivendo uma crise. O filho pródigo estava vivendo alguma crise. Ou uma crise emocional, ou uma crise familiar, ou uma crise existencial. Porque ninguém sai de casa, abandona sua casa por nada. Ninguém, meu irmão, resolve sair de casa por nada. Ninguém decide, ninguém resolve abandonar o convívio familiar sem um motivo. Esse rapaz aqui tinha uma crise. Esse rapaz aqui estava vivendo uma crise em alguma área da sua vida, com certeza. E não é difícil de você deduzir isso. Então, naquele momento de crise que ele estava vivendo em alguma área, ele tomou uma decisão errada. Ele tomou uma decisão equivocada. Então escuta o que eu estou falando para você hoje. Cuidado com as suas decisões no tempo da crise. Cuidado com o que você vai decidir, com o que você vai escolher, quando você estiver vivendo uma crise em alguma área, em algum momento da sua vida. Eclesiastes capítulo 3, a Bíblia diz que tem tempo para tudo, né? A Bíblia diz, tem tempo de plantar, tem tempo de colher, tem tempo de abraçar, tem tempo de afastar de abraçar. O que a Bíblia está ensinando ali? Que a nossa vida é feita de momentos, que a nossa vida é feita de fases. Então, se a sua vida e a minha vida, escuta o que eu estou te falando, ela é feita de fases, ela é feita de momentos. Você não pode determinar a sua vida por um momento de vida que você está passando. Você não pode determinar a sua vida por um tempo de vida que você está passando. Às vezes esse tempo que você está vivendo é um tempo ruim. Às vezes esse tempo que você está vivendo é um tempo de tormenta, é um tempo de crise. Mas você tem que tomar muito cuidado para você não determinar a sua vida por esse momento de vida que você está enfrentando. Foi o que o filho pródigo fez. Ele não soube raciocinar isso, ele não soube perceber isso, que na hora da crise não era a hora de tomar a decisão. Na hora da crise não era a hora de decidir como ele decidiu. E por que ele decidiu assim? Porque ele tomou aquela decisão, e isso estragou o futuro dele. Então a primeira verdade que eu quero que você entenda hoje aqui na AD Bueno é que você tem que tomar muito cuidado com as decisões que você vai tomar na hora da crise, na hora que você estiver vivendo algum tipo de crise, porque você não pode determinar a sua vida por esse momento. Um dia um filho chegou para o pai e disse: pai, eu vou embora, eu quero ir embora daqui. Aí o pai disse assim: olha, você quer ir embora, tudo bem. Foi lá e escreveu 2 bilhetes e falou para ele: quando você estiver vivendo uma crise violenta, grande, que você achar que não vai passar essa crise, não vai conseguir vencer essa crise, leia esse bilhete aqui. Aí deu na mão dele, aí ele guardou. Aí o pai disse: mas também, quando você estiver vivendo uma fase da sua vida que até Deus, para falar com você, vai ter que marcar audiência, leia esse bilhete aqui. Aí deu o bilhete para ele. O rapaz foi embora. Lá na frente ele enfrentou uma crise, foi para o fundo do poço, atravessou um momento tão tormentoso que ele achava que não fosse vencer, ele achava que não fosse sair daquela situação. Aí ele lembrou: meu pai me deu um bilhete para esse tempo. Meu pai me deu um bilhete quando eu estivesse vivendo essa fase da minha vida. Ele foi lá e pegou o bilhete. Quando ele abriu, estava escrito assim: tudo passa. Quando ele leu isso, tudo passa, ele se encheu de ânimo.
e meteu a cara, foi lá e fez acontecer, e aí mudou a sua história, mudou a sua vida, e aí ele prosperou, ele cresceu, ele ficou grande. Aí quando ele estava lá em cima, lá na prateleira de cima, ele falou: opa, meu pai também me deu um bilhete para esse tempo, meu pai me deu um bilhete para essa hora. Foi lá e pegou o bilhete. Quando ele abriu, estava escrito assim: isso também vai passar. Porque na nossa vida tudo passa. Se você está aqui hoje vivendo um momento da sua vida que você diz: pastor, eu nunca vivi um momento tão bom como esse que eu estou vivendo, eu tenho uma notícia para te dar: isso não vai durar a vida toda. Eu queria poder te dizer: fica tranquilo, vai surfar nessa onda a vida inteira, mas não vai. Você está aqui, está vivendo um momento muito bom, eu tenho uma palavra para você: isso não vai durar o tempo todo. Mas você que está aqui também, enfrentando uma crise, sendo amassado, está sendo solapado de todos os lados, eu também tenho uma palavra para você: isso não vai durar para sempre. Deus vai intervir, vai mudar a sua história e vai entregar algo melhor para você, porque tudo passa. Então você não pode determinar a sua vida por um momento. Você está hoje aqui vivendo um momento de crise no casamento, vai tomar uma decisão errada. Você está hoje aqui vivendo um momento de crise na sua vida empresarial, lá na sua empresa, seus negócios, vai tomar uma decisão errada. Cuidado com as suas decisões em tempos de crise. Então, falando nisso, deixa eu te dizer umas coisas que também são importantes para você ouvir hoje e levar para a sua vida. Primeiro, letra A: não tome decisões baseadas no aqui e no agora. Não tome uma decisão baseada no aqui e no agora, Gênesis 25, a Bíblia conta a história de dois irmãos, Jacó e Esaú. Esaú era um homem do campo e Jacó era um cara mais caseiro. Esaú um dia vai para o campo, era o irmão mais velho, e ele tinha uma bênção, chamada bênção da primogenitura. E Esaú vai para o campo, trabalha lá o dia inteiro. Quando ele volta cansado, ele está exausto no fim do dia. Quando ele entra em casa, Jacó tinha feito um guisado, Jacó tinha feito uma sopa. Quando Esaú entra em casa, ele diz para Jacó: me dá um prato dessa sopa, me dá um prato desse guisado, que eu estou com fome, estou exausto, eu quero comer, eu quero me alimentar, me dá um prato aí de sopa. Aí Jacó disse assim: eu dou, na verdade eu te vendo esse prato de sopa pela sua primogenitura. Me dá a sua primogenitura que eu te dou o prato de sopa. A primogenitura era uma bênção que passava de gerações. Um pai sempre abençoava o primogênito, então o primogênito tinha uma bênção especial. A bênção da primogenitura de Esaú iria abençoar a sua descendência, iria abençoar as suas gerações. Mas Esaú troca isso, vende isso por um prato de sopa. Ele vende isso por uma potroca, uma porcaria de um prato de lentilha. Esaú tomou uma decisão baseada no aqui e no agora. Ele estava com fome. Então quando Jacó disse: ó Esaú, troca aí a sua primogenitura por essa sopa, ele disse: o que eu quero com primogenitura? Eu quero essa sopa, eu estou com fome, eu quero comer agora. E comeu, trocou. Ele gastou o quê? 10 minutos para tomar aquele prato de sopa? Ele vendeu uma bênção de gerações, ele vendeu uma bênção de descendências por um prato de sopa que ele gastou 10 minutos para tomar, porque ele tomou uma decisão baseada no aqui e no agora. Escuta o que eu estou te falando: cuidado para você não trocar uma coisa que tem grande valor por uma coisa que não tem valor. Cuidado para você não trocar uma coisa de grande preço por uma coisa que não vale nada. No meu escritório eu já recebi muitos maridos
muitas esposas que trocaram um casamento feliz e abençoado por uma paixão momentânea do aqui e do agora. No meu escritório eu já recebi homens honrados, homens que tinham um grande nome e que trocaram essa honra, trocaram esse grande nome por uma propina do aqui e do agora. Cuidado, não tome decisões baseadas no aqui e no agora. Uma outra verdade: não tome decisões baseadas nos sentimentos ou na opinião dos outros. No meio evangélico, no nosso meio principalmente, a gente tem uma coisa, que é essa: se eu sentir, eu faço isso. Se eu sentir, eu faço aquilo. Eu não vou fazer isso porque eu não estou sentindo. Eu não vou fazer aquilo porque eu não estou sentindo. Cuidado com esse negócio de sentir. Porque Jeremias 17:9 diz que o nosso coração é enganoso. E se você fica tomando decisão com base naquilo que você sente, pode ser que esse coração enganoso, na hora de você tomar uma decisão, vai produzir um sentimento com a mesma intensidade de engano. E se você vai nessa vibe aí, se você vai nessa direção aí, eu vou fazer o que eu senti, esse coração enganoso pode enganar você. Não toma decisão com base no que você sente. Você tem que tomar decisão com base no que você sabe. E também não tome decisão com base na opinião dos outros. E quando eu estou falando de você tomar decisão com base na opinião dos outros, eu estou dizendo o seguinte: você tem que agir com base nos seus princípios, nos seus valores e nas suas convicções. Você não tem que tomar decisão com base na opinião dos outros. Você tem que tomar decisão com base nas suas próprias convicções. Agora, eu não estou falando aqui de conselho, eu estou falando de opinião, porque eu já expliquei isso aqui na igreja. Opinião qualquer um pode te dar, agora conselho só o especialista pode te dar. Eu não estou falando de você não ouvir conselhos, eu estou falando de você não ouvir opinião. Esses dias eu ouvi uma frase que dizia assim: quem abre muitos ouvidos para a opinião dos outros, corre o risco de não ouvir a voz do próprio coração. Então não toma decisão baseada no sentimento ou na opinião dos outros. Tome decisões baseadas nas suas convicções. Terceiro, letra C aí: não tome decisões sem medir as consequências das suas decisões. Ei, irmão, olha aqui para mim. Primeiro, porque toda decisão traz uma consequência, toda decisão traz um resultado. Você nunca vai tomar uma decisão e ela vai ser neutra. Tomei uma decisão e ficou por isso mesmo. Não, toda decisão que você toma na vida vai trazer uma consequência. Toda decisão que você toma na vida vai trazer um resultado. E eu já falei aqui na igreja, você é livre para tomar as suas decisões, mas você sempre será escravo das consequências das suas decisões. Então toda vez que você for tomar uma decisão, lembre, você tem que medir as consequências, porque vai ter resultado. Esse é o primeiro motivo de você medir consequência, porque vai ter. E o segundo, por que você tem que medir as consequências das suas decisões? Porque as decisões que você toma, elas vão ter, escuta isso, implicações, reflexos na vida de outras pessoas.
Uma decisão que você toma na vida nunca é estritamente pessoal. Eu vou tomar essa decisão e isso só tem a ver comigo. Uma besteira que eu escuto pessoas dizer: eu vou decidir porque a vida é minha e só é a minha vida e a sua vida. Quem falou que as decisões que você toma na vida são estritamente pessoais? Quem falou que as decisões que você toma na vida só tem a ver com você? Você toma uma decisão, você pode ser abençoado ou prejudicado pelaquela decisão, mas outras pessoas também podem ser abençoadas ou prejudicadas pela sua decisão. Você toma uma decisão, essa decisão pode trazer o bem ou o mal para você, mas outras pessoas também vão experimentar ou o bem ou o mal por causa da sua decisão. Você toma uma decisão na vida, essa decisão pode abençoar ou estragar o seu futuro, mas outras pessoas também vão ser abençoadas ou vão ter o seu futuro comprometido por causa da sua decisão. Então, independentemente de crise, escuta o que eu vou te falar. Independentemente de crise, primeiro, Deus tem que estar no centro das suas decisões, porque Deus está no controle da sua vida, meu irmão, e Deus sabe o que é melhor para você. Jeremias 29:11, eu é que sei que pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Segundo, busque conselhos na hora de você tomar uma decisão. Provérbios 15:22, onde não há conselhos, os planos fracassam, mas na multidão de conselheiros os planos são estabelecidos. Vai atrás de gente que está matriculado na escola da vida há mais tempo do que você. E terceiro, nunca seja precipitado, porque tudo na vida tem uma hora certa, tudo na vida tem um tempo certo. Espera a hora certa de fazer as coisas, espera o tempo certo de fazer as coisas. Salmo 40, verso 1, o salmista disse: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. O que o salmista está falando? Porque eu não fui precipitado, eu fiz as coisas no tempo certo, eu esperei com paciência, porque eu não fui precipitado, Deus se inclinou para mim. Porque eu não fui precipitado, Deus agiu em meu favor. Escuta o que eu vou te falar. Você está vivendo o que você está vivendo, é porque ainda não chegou a hora de você sair desse negócio. Você está vivendo o que você está vivendo, porque Deus ainda tem coisas para te ensinar. Porque quando chegar a sua hora, não tem diabo, não tem demônio, não tem inferno, não tem ninguém que pode impedir Deus de agir em seu favor. Olha aí para uns 2 ou 3 perto de você e fala: irmão, espera a hora certa, que na hora certa o seu milagre vai chegar. Fala aí, espera a hora certa, que na hora certa o seu milagre vai chegar. Uma segunda verdade que eu aprendo com essa história do filho pródigo é essa aí, ó. Deus só pode abençoar o seu futuro, não é enquanto, na verdade eu queria assim, se o seu passado for resolvido, é isso que eu quero falar. Deus só pode abençoar o seu futuro se o seu passado for resolvido, meu irmão. Se quiser voltar e trocar aí, Bruninho. Deus só pode abençoar o seu futuro se o seu passado for resolvido. O filho pródigo, ele não conseguiu avançar. O filho pródigo não conseguiu fluir. Pegou o dinheiro, foi, pá, gastou tudo, vai trabalhar com porcos. Agora, por que o filho pródigo não conseguiu avançar? Por que o filho pródigo não conseguiu fluir? Porque ele deixou
um passado mal resolvido, porque ele deixou algumas pendências no passado. Ei, irmão, como eu queria que você entendesse essa verdade hoje. Como é que Deus vai abençoar o futuro de alguém se o passado dele não está resolvido? Como é que Deus vai abençoar o futuro de alguém se ele tem uma pendência ainda no passado? Filho pródigo é o exemplo disso. Ele não avançou, não fluiu. Por quê, pastor? Porque o passado dele estava mal resolvido, E eu te provo, eu falei no início da mensagem, ele deixou um pai com o coração ferido, porque teve que repartir a herança em vida. Ele foi, mas deixou um pai com o coração quebrado, triste, porque o desejo dele para o pai é que o pai morresse. Ele foi, mas ele deixou um irmão magoado, ele deixou um irmão ferido com ele, porque ele trocou o convívio familiar para viver uma vida de pecados e de erros. E a prova é que quando ele voltou e o irmão viu a festa, perguntou: o que está acontecendo aí? Se você ler o texto mais adiante, você vai ver. Será seu irmão que voltou e seu pai deu uma festa? Ele foi lá e disse: eu te sirvo há tantos anos, o senhor nunca fez uma festa para mim. Mas esse perdulário aí, esse desperdiçador de dinheiro, esse desperdiçador de fazenda, que gastou tudo com as meretrizes, o senhor faz festa para ele. Filho pródigo deixou um passado mal resolvido. Quando o filho pródigo está lá, irmãos, e diz assim, e nós lemos, quando o filho pródigo disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe: pai, pequei contra os céus, contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Sabe o que ele estava dizendo? Eu vou resolver o meu passado, eu vou tratar o que está pendente lá no meu passado. O seu passado, estou falando para você agora que está aqui, o seu passado exerce uma grande influência sobre você. Se você não resolver o seu passado, se você não tratar o seu passado pode estragar o seu presente e prejudicar o seu futuro. Aqui na igreja eu já falei, a nossa vida é como uma lousa, um quadro, esse quadro de escola. Para você escrever uma história nova, você tem que apagar a antiga. A nossa vida é como um livro. Se você não virar a página, a história não segue, a história não anda. Você tem uma coisa aí, todos nós seres humanos temos, chamado gatilho da memória. O que é o gatilho da memória? Quando você vê uma foto, quando você ouve uma música, você associa, você faz uma conexão, você identifica aquela foto que você está vendo, ou a música que você ouviu, com um tempo da sua vida, com um momento da sua vida. E vi essa foto, e estou lembrando. Por exemplo, o Instagram, de vez em quando você abre o Instagram, ele vai lá, fotos, aí ele bota um tanto de foto antiga lá. Esses dias
quando eu abri o Instagram, tinha uma foto minha com a minha mãe. Minha mãe já faleceu há alguns anos atrás, e aí tinha uma foto dela, o Instagram trouxe assim, e quando eu vi a foto, eu identifiquei, eu associei com aquele momento que a gente viveu, quando aquela foto foi tirada e ela ainda estava viva. Quando você ouve uma música, vê uma foto, você associa, você identifica a um tempo da sua vida, a um momento da sua vida. Quem faz essa associação, quem faz essa identificação é o gatilho da memória. O gatilho da memória recebe um estímulo, e quando ele recebe aquele estímulo, ele vai procurar nas milhares de informações que estão na sua mente, aquele tempo da sua vida ou aquele momento da sua vida. O gatilho da memória tem um lado bom e um lado mau, um lado ruim, na verdade. Qual que é o lado bom do gatilho da memória? É que toda vez que o gatilho da memória age, ele situa você. O gatilho da memória, o lado bom, é que ele não deixa você ficar perdido, ele não deixa você ficar confuso. É como um GPS que está dentro da sua mente. É por causa do gatilho da memória que você se lembra de pessoas. É por causa do gatilho da memória que você se lembra de fatos que aconteceram contigo. É por causa do gatilho da memória que você consegue construir e manter a sua história. Se o gatilho da memória não funcionasse, você não conseguiria isso. Você não lembraria de pessoas, não lembraria de fatos, não conseguiria escrever a sua história e nem mantê-la. Então o lado bom mas qual é o lado ruim do gatilho da memória? É que toda vez que ele recebe o estímulo, se você tiver algum arquivo doente, se você tiver algum arquivo doente na janela da memória, se você tiver algum arquivo doente no seu banco de dados, quando o gatilho da memória recebe o estímulo, ele vai nesse arquivo também. É por isso que, por exemplo, uma pessoa te faz mal, você não perdoa. Você nunca libera aquela pessoa no seu coração. E ela fez isso com você há 5, 10, 15 anos. O dia que você vê a pessoa, ou vê uma foto da pessoa, o gatilho da memória vai naquele arquivo doente e puxa. E aí você, principalmente se você vê a pessoa, parece que ela está fazendo com você naquela hora. Porque é um arquivo doente, ele vai buscar. E aí você vai sofrer de novo, vai chorar de novo, vai se ferir de novo. Então, o segredo é você eliminar da sua mente todos os arquivos doentes do seu passado. Por isso que Lamentações 3:21 diz assim: eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Aí você olha para mim hoje e diz: pastor, como é que eu posso resolver o meu passado? Isso dá uma lenha. E eu podia ficar falando aqui a noite inteira, amanhã, a semana inteira, e a gente não vai fazer isso. Mas eu vou te dizer duas coisas que você pode fazer para liberar o seu passado. Primeira coisa que você pode fazer para liberar o seu passado é se livrar da culpa. É parar de carregar uma culpa. A culpa está sempre associada ao passado. Algo que você fez ou deixou de fazer, e por causa disso você se arrepende. A culpa é um sentimento, irmão. E o sentimento é sempre um pensamento que vem de uma emoção. Então você tem uma emoção, ou tem a emoção de ter falhado, e por causa disso você tem um sentimento de culpa. Tem muita gente que vive debaixo de culpa.
A família não vai bem, ele se sente culpado. O casamento não vai bem, ele se sente culpado. Financeiramente as coisas não estão acontecendo, ele se sente culpado, porque ele está ferido pela culpa. Agora, como é que eu posso me livrar da culpa, pastor? Primeiro, aceite seus limites. Você não controla tudo. E quando aconteceu algo lá no seu passado, você não tinha controle, como não tem até hoje. Você não controla tudo, meu irmão. Você tem que entender isso, que você não tem condições de resolver tudo, você não tem condições de fazer tudo, e você não tem condições de consertar tudo. Então lá no passado aconteceu algo, eu podia ter feito, eu podia ter resolvido, eu podia ter consertado, mas você não tem o controle de tudo. Aceite os seus limites, E uma outra coisa, para você se livrar da culpa, seja generoso com você. Não seja uma pessoa autodestrutiva. Não seja uma pessoa que conspire contra você. E eu estou falando isso, eu sei o que eu estou falando, porque às vezes eu tenho que viver isso como pastor. Porque tem hora que eu acho que eu precisava agir mais, alcançar mais, cuidar mais, estar presente de uma maneira mais efetiva. Mas você tem que ser generoso com você. Você não pode ser autodestrutivo. Você não pode ser uma pessoa que conspire contra você mesmo, que se auto-sabota. Você tem que ser generoso. Você erra, porque todo ser humano erra, e você é um ser humano. Você falha, porque todo ser humano falha, e você é um ser humano, então falha também. Você tem defeito, porque todo ser humano tem defeito, e você é um ser humano e vai ter defeito também. Então, se você quer tirar alguma pendência do passado, primeiro, você tem que se livrar da culpa. Segundo, você tem que praticar o perdão. Você tem que perdoar, liberar, e às vezes tem que pedir. Se você quer resolver o seu passado, você tem que entender isso. Você tem que praticar perdão. Às vezes pedir e às vezes liberar. Agora escuta aqui, você precisa perdoar, não é porque os outros merecem, é porque você precisa de paz. O perdão não tem o poder de mudar seu passado não, meu irmão, mas o perdão tem o poder de mudar o seu futuro. Eu já falei várias vezes aqui, o perdão tira a amargura, o perdão sara as feridas, o perdão, ele dá uma nova chance, o perdão, ele dá uma nova oportunidade. Quando você perdoa, não significa que aquela ofensa não existiu. Tem gente que diz, perdoar é esquecer. Quem falou que perdoar é esquecer? Quando você perdoa, aquela ofensa existiu. Perdoar não significa que a ofensa não aconteceu. Perdoar significa que ela não te domina mais. Perdoar significa que ela não te governa mais. E quando você perdoa, tem uma frase que eu acho espetacular, eu gosto muito dela, que diz assim: perdoar é libertar o seu prisioneiro e depois descobrir que na verdade o prisioneiro era você mesmo. Então Deus não pode abençoar o seu futuro se você não resolver o seu passado. E eu vim hoje aqui declarar que toda memória negativa, toda lembrança amarga vai ser apagada hoje em nome de Jesus, vai ser deletada hoje da sua vida, em nome de Jesus. Você pode me ajudar a pregar? Olha para essa pessoa que está perto de você e fala: eu quero declarar uma palavra de vitória sobre a sua vida. Fala assim: em nome de Jesus, toda memória negativa, toda lembrança amarga da sua vida
vai ser apagada hoje, vai ser deletada hoje. Fala assim: no HD da sua consciência só vai ficar aquilo que é bênção para você. Aleluia, aleluia, aleluia. E terceiro, nunca é tarde para você começar de novo. É a última lição, que eu aprendo aqui com o filho pródigo. Nunca é tarde para começar de novo. Existe um caminho de volta, existe um caminho de retorno. Nunca é tarde para você começar outra vez. Nunca é tarde para você fazer o caminho de volta. Nunca é tarde para você fazer o caminho do retorno. Jesus contou a história do filho pródigo, irmão, só para ensinar essa lição para a gente. Não importa o que você fez, apenas volte e comece de novo. Não importa o que você fez, apenas volte e comece outra vez. Eu acho interessante o seguinte, eu já falei isso aqui: o erro não faz de você a pior pessoa do mundo. O erro não significa que Deus te abandonou. E o erro não põe fim ao projeto de Deus na sua vida. O diabo pode tirar tudo, irmão. A única coisa que o diabo não pode é tirar o caminho de volta. O diabo não pode tirar o caminho de volta. O diabo não pode tirar a chance de começar de novo. Então hoje, eu não sei o que aconteceu com você, eu não sei as áreas que você falhou, os erros que você cometeu, mas o Espírito Santo está aqui dizendo: apenas volte e comece outra vez. Apenas volte e comece de novo, porque Deus ainda tem grandes vitórias, Deus ainda tem grandes bênçãos para derramar sobre a sua vida e sobre o seu coração. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Filho pródigo voltou. E é interessante, a Bíblia não diz aqui, mas a gente percebe na história, que tudo ficou melhor. Ele voltou e tudo ficou melhor. Pelo menos é isso que eu percebo no meu coração. Que quando ele saiu era uma coisa boa, mas quando ele voltou, tudo ficou melhor. E eu quero declarar para você hoje aqui: Deus vai agir e tudo vai ficar melhor para você. Deus vai agir e tudo na sua vida vai ficar melhor. Seu casamento vai ficar melhor, sua família vai ficar melhor, seus negócios vão ficar melhor, tudo vai ficar melhor. Deus vai agir e tudo vai ficar melhor. Olha aí para uns 2 ou 3 perto de você e fala para ele: Deus vai agir e tudo vai ficar melhor. Fala aí. Tudo vai ficar melhor. Tudo vai ficar melhor. Eu quero perguntar se tem alguém aqui essa noite que, como filho pródigo, se afastou da casa do pai, que, como filho pródigo, foi para longe dele, que tomou uma decisão errada na vida, e hoje quer voltar para Deus. E assim como o filho pródigo voltou, quer voltar para a casa do pai. Você que está aqui e entende que o caminho do retorno não está bloqueado, que nunca é tarde para você voltar, nunca é tarde para você começar de novo. Você que está aqui sabe que você precisa, você quer um casamento diferente, uma vida diferente,
uma família diferente. Se você está aqui na igreja hoje e quer voltar para Deus, e quer dar uma chance para Deus ser Deus na sua vida, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós queremos orar por você. Uma moça, um rapaz, um senhor, uma senhora, um casal que está aqui, que quer receber Jesus no seu coração, que quer aceitar Jesus como seu único, perfeito e suficiente Salvador, sair daqui para viver algo novo da parte de Deus. Eu quero te convidar. Não precisa ter vergonha não, pode sair do seu lugar e vir aqui, nós vamos orar por você. Essa igreja vai pedir a Deus em seu favor, e algo novo de Deus vai acontecer na sua vida. Tem alguém que quer fazer isso hoje? Deus está esperando você. E nós também, né? Alguém quer vir para Deus hoje? Não? Deus está esperando você. Não? Deus abençoe vocês. Eu sei que tem mais pessoas aí que precisam vir aqui. E a gente não costuma ficar aqui insistindo tanto, mas é porque o seu futuro pode ser determinado por essa decisão que você precisa tomar hoje. E Deus está dando a você essa oportunidade. Deus está dando a você essa chance. Porque você luta contra isso? Sai do seu lugar e vem. Deus tem uma nova história para você. Deus tem um novo futuro para você. Deus tem uma coisa nova e boa para fazer na sua vida. Nós vamos cantar mais uma vez. Eu vaguei no mundo lá fora. E se você quiser, é a oportunidade que você tem de vir. Mais uma vez, cante. Eu vaguei. E eu vaguei. Amém. O mundo
Agora a gente pode orar, né, irmãos? Agora a gente pode orar. Aleluia, aleluia. Você pode dar um aplauso bem gostoso aí para Deus, irmão. Aleluia. Vamos orar. Pastor Elmar vai orar por vocês, abençoando a vida de vocês. Depois esses irmãos que estão com esses coletes aí vão direcionar vocês aí, tá? Nós estamos muito felizes de ter vocês aqui agora na nossa família. Dá uma viradinha para trás e olha lá, vocês que aceitaram Jesus. Olha aí, essa é a família de vocês, tá? Sua nova família agora, viu? Pastor Elmar, ora. Estende as suas mãos, vamos orar por esses nossos irmãos que vieram aqui à frente agora. Pai de amor, nós colocamos cada uma destas vidas diante do Senhor. Vieram a Ti, Pai, ouviram a Tua voz chamando, Senhor, e eles voltaram, Pai. E o Senhor os recebe agora com os braços abertos, Pai, e a Tua unção e a Tua graça é derramada sobre eles agora. Escreve o nome deles no livro da vida, Pai, e dá a eles, Senhor, oh Deus, o Teu Espírito, Pai, porque são moradas do Teu Espírito, Pai, que eles possam caminhar uma caminhada vitoriosa para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O diabo perdeu e o céu venceu, né, irmãos? Se assente um minuto só. Aleluia. Glória a Deus.